Quem é meu próximo? Essa pergunta registrada lá em Lucas, no capítulo 10, verso 29, foi feita por um líder religioso logo depois que Jesus falou sobre os dois grandes mandamentos. E ele então, querendo entender ou querendo perguntar sobre quem seria o próximo, então ele fez essa pergunta a Jesus. E Jesus respondeu com uma história. E essa história, uma parábola, ela conta o seguinte, que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado no meio do caminho por alguns salteadores e foi deixado lá como morto na beira da estrada. Veio um sacerdote, que seria tipo considerado um pastor hoje de igreja, um líder religioso, alguém que ensina a palavra de Deus. Só que esse sacerdote, quando viu aquele homem, passou de lado. Em seguida veio um outro líder religioso, que era um levita, né? Uma pessoa que trabalha na igreja, que também deveria ensinar sobre o amor de Deus para as pessoas. Mas ele também passou de lado. E por último veio um samaritano, que era uma pessoa comum, e para os judeus era ainda uma pessoa odiada pelos judeus. E ele então foi quem ajudou aquele homem, curando as suas feridas, passando ali, enfaixando ela, passando vinho, óleo e levando para uma hospedaria para que aquele homem recebesse os devidos cuidados e pudesse recuperar a sua saúde. Então essa parábola ela foi uma crítica à hipocrisia dos líderes religiosos, porque eles falavam, diziam ser santos, serem homens de Deus, mas eles não praticavam a lei de Deus, que era amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus ensinou através dessa história que o amor ao próximo ele deve ser praticado com todas as pessoas, inclusive com os nossos inimigos. Não é à toa que o próprio Jesus disse: amai os vossos inimigos. Os judeus, eles tinham um ódio mortal pelos samaritanos. Eles se consideravam superiores a todos os outros povos, mas aos samaritanos, eles ainda consideravam inferiores a todos os outros. Eles tinham um ódio mortal por esse povo. Então, Jesus utilizou o samaritano exatamente para mostrar que o amor ao próximo ele deve ser demonstrado para todas as pessoas. E o próprio Jesus é o maior exemplo de amor ao próximo. Porque quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. E merecendo a morte como recompensa por suas escolhas. Lá no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele disse que Deus era tirano, que Deus era injusto e que ele era um mau governante. Então agora, depois que o homem peca, né, e se torna inimigo de Deus, então vem Jesus, que se esvazia de si mesmo, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou de si mesmo, e então ele vem ao mundo para demonstrar amor por aquelas pessoas que, aos olhos da lei, eram inimigos de Deus, ou seja, nós, os seres humanos. Então, Jesus ele veio para nos salvar, e através desse ato ele demonstrou o amor ao próximo. Como ele nos deu esse exemplo, vivendo entre nós e ajudando a humanidade, ele também espera que os seus seguidores façam a mesma coisa. Então, Ellen White ela diz que todo aquele que deixa de manifestar esse amor também está transgredindo a lei de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 20, Jesus diz que aquele que ama, ou aquele que diz amar, mas ele odeia o seu próximo, algum ser humano, ele está mentindo. Porque se ele não consegue amar um ser humano que está vendo, como é que ele vai conseguir amar a Deus que não está vendo? Então,
toda a nossa conduta de ser humano, ela deve ser fundamentada no amor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele expressa o que é o amor em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz assim, que eu posso dar todos os meus bens, eu posso fazer as maiores coisas, eu posso até morrer, mas se isso não for motivado pelo genuíno amor, não vale nada. Então minha pergunta para você hoje é, o que te motiva a fazer quando você faz algo pelos outros? É amor? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Isso não é fácil, Pai, por conta do nosso coração e da nossa natureza. Mas eu te peço que o Senhor nos dê o Espírito Santo e nos ensine a amar ao Senhor sobre todas as coisas, para que através desse amor o Senhor também coloque em nós o amor pelos nossos semelhantes. Te peço que o Senhor abençoe o nosso dia, esteja ao nosso lado em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.